pode ser traduzido em superação de desafios, porque em todas as etapas da história da Igreja do Senhor, todas essas etapas foi superando grandes desafios e obstáculos que o mundo, que a história, que o inimigo colocava diante da igreja, e a igreja sempre superou todos esses desafios, porque há uma promessa gloriosa de Deus para a igreja, de que ela não será uma instituição de fracasso, ela não será uma instituição de malogro, ela não estará por baixo, ela será vitoriosa e vencedora, ela estará por cima, ela não será cauda, ela será cabeça, e todas as dificuldades, obstáculos, muralhas que possam surgir, todas elas serão superadas, porque à frente da igreja está aquele que o seu nome é varão de guerra, e que o judeu chamava de o Galileu, e outros o chamavam de o Belemita, mas nós o chamamos Jesus, Filho do Altíssimo Deus. Ele não perde batalha, ele é o general da vitória. E aqueles que são soldados desse general vitorioso aí, levanta a mão e dá glória a Jesus. Queridos, o primeiro grande obstáculo, o primeiro grande desafio que esse desenvolvimento do cristianismo nos é transmitido pela história foi o desafio da sobrevivência histórica. A igreja, quando nasce, nesse texto de Marcos, capítulo 1, versículo 16 a seguir, é uma igreja que nasce, que surge de forma paradoxal. Nos tempos de Jesus, queridos, se você quisesse iniciar um movimento ideológico, religioso, você tinha algumas opções de quem você iria escolher ou selecionar para dar seguimento a esse trabalho e a esta obra. A primeira opção que Jesus tinha de homens qualificados, preparados para dar sequência, para dar continuidade, o que ele iniciou seria os filósofos gregos. Na época de Jesus, os filósofos estoicos, epicureus, até os remanescentes dos sofistas, eram os homens que falavam de forma mais eloquente e de forma mais sábia. Os sofistas chegavam ao ponto de persuadir uma plateia por um argumento e horas depois persuadir a mesma plateia com um argumento totalmente oposto. Eram homens que detinham uma capacidade, uma lógica no pensar tamanha e extraordinária, que os seus feitos retóricos eram célebres e festejados. Mas Jesus não escolheu filósofos gregos para serem seus discípulos. A segunda alternativa que Jesus tinha eram os tribunos romanos, acostumados a liderar legiões de soldados, de motivá-los diante de grandes e difíceis batalhas. Os tribunos romanos tinham o poder da retórica para motivar, para reunir, para mobilizar grande número de soldados e de guerreiros, e para que eles lutassem em prol de uma causa que nem eram deles. Mas esses tribunos também não foram selecionados e nem chamados por Jesus. A terceira opção de Jesus eram os saduceus e os fariseus, líderes da religião judaica da época de Jesus, homens acostumados a ensinar a lei de Moisés, a Torá. Os argumentos rabínicos eram célebres, de tal sorte que Jesus dissera que eles ensinavam o povo a usar e a utilizar uma prática pesada, ritualista e cerimonialista para a sua vida, mas eles mesmos, os fariseus e os saduceus, não vivenciavam aquilo que eles ensinavam, mas eram grandes oradores no âmbito religioso, mas
também Jesus não escolheu os fariseus e os saduceus para serem os seus discípulos, os seus apóstolos. Jesus tinha uma quarta opção, que eram homens simples do povo, pescadores de lá do mar da Galileia, do mar de Tiberíades, do mar de Genezaré, homens rudes, que detinham conhecimento do mar, da pescaria, das redes, dos barcos. Mas se nós estivéssemos no lugar de Jesus, nós, diante dessas 4 opções, essa última opção seria descartada de primeiro, porque você estaria pensando em evangelizar e levar a mensagem de Deus a todos os rincões do planeta. Você chamaria quem? Os filósofos, os tribunos, os fariseus, mas nós não chamaríamos pescadores e homens indóitos, simples, rudes, sem muito conhecimento intelectual, sem muita retórica e oratória, sem a experiência de falar para multidões, para massas. Mas a Bíblia nos diz, por intermédio de São Paulo, que Deus escolhe as coisas simples, loucas e vis desse mundo para confundir as sábias e poderosas, para que o homem saiba que só o Senhor é Deus. Mete a mão assim, glorifica Jesus. Se Jesus chamasse filósofos, tribunos romanos, fariseus, a obra de Jesus estaria calcada, fundamentada, arraigada no saber e na potencialidade dos homens. Mas Deus não queria isso. Deus queria confundir as coisas sábias com as loucas. Deus queria confundir a humanidade para mostrar que da simplicidade Deus faz brotar coisas grandes, extraordinárias. Porque a Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia que são obras das suas mãos. Não há Deus como o Senhor. E o salmista Davi dissera: entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, e não há obras como as tuas, porque tu és grande e opera maravilha. Desses 12 homens rudes e simples, Jesus colocou em suas mãos a responsabilidade de levar a palavra em todos os lugares do mundo. E desses 12 viraram 500, e desses 500 a igreja passou para 3 mil, de 3 mil para 5 mil, e foi se multiplicando o evangelho. E no primeiro século da era cristã, no final dos anos 97 a 99, quando o último dos apóstolos era João, a igreja tinha crescido de forma tão extraordinária que o paganismo, que o Império Romano, que o judaísmo tentou sufocar, tentou destruir a evolução dessa nova fé, mas não conseguiu, porque Jesus estava com aqueles homens simples, rudes e corajosos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É a igreja da antiguidade que venceu o seu primeiro desafio e o primeiro obstáculo, que era o desafio da sobrevivência histórica. Se aqueles 12 apóstolos fracassassem, a igreja estaria riscada da história do mapa. Mas não foi isso que aconteceu. Daqueles 12 homens, Deus fez um exército extraordinário, maior do que o exército do Império Romano, maior do que o Império Romano, porque o Império Romano que tentou sufocar este evangelho, caiu em 476 com as invasões bárbaras e com a crise do escravismo, mas a igreja de Cristo permaneceu fé, impoluta, impávida, colossal. Porque maior do que impérios, maior do que sistemas econômicos, maior do que sistemas ideológicos e maior do que homens, é aquele que é o Senhor da igreja, e o seu nome é Jesus de Nazaré. Diga bem forte aí: Jesus de Nazaré.